4 takeaways que a gente pode tirar desse estudo, que foi um estudo que juntou mais de 400 bilhões de views, quando a gente soma os views de todos os vídeos que a gente pesquisou, mais de 8 milhões de vídeos, mais de 21 bilhões de engajamentos. O primeiro deles é essa ideia de que existe o fã que é fã do esporte e só do esporte, acabou, não existe mais. Eu acho que quem tem um pouquinho mais... Eu não pareço tão velho, mas o meu cabelo já é meio grisalho. Eu lembro da época que a gente falava de fã de radinho do futebol. Era o cara que era... Não, tu é torcedor de radinho. Você não tá no estádio e tudo mais. Acabou. Hoje você tem legitimidade e acesso para falar de futebol de diversos pontos. E a gente chama isso de mistura de paixões. Isso é verdade para futebol. Isso é verdade para qualquer esporte que vocês consumam. E aí eu até pergunto se alguns de vocês viram, por exemplo, o dia que o Alex Poitin dançou com as meninas do K-pop. Ou o dia que o Conor McGregor aparece todo trajadão e você fala, cara, isso não é mais um cara de MMA, isso é um cara de moda. Ou, não sei se vocês sabem disso, todo mundo sabe que é RPF. RPF é Real Person Fiction. O maior subset de textos feitos para a galera do Wattpad de Real Person Fiction é de Fórmula 1. Onde você tem romances tórridos entre os pilotos de Fórmula 1. Então, o universo esportivo está cada vez mais rico do ponto de vista de pontos de entrada. Você tem uma mistura de paixões que dá muitas oportunidades para marcas, para creators, inclusive para marcas não endêmicas entrarem nessa discussão. Segundo ponto disso, a consequência direta, códigos de fandoms, eles invadem os esportes e eles trazem novas maneiras de expressar a sua paixão por esporte. Então a gente vê, por exemplo, dados como fenômenos estéticos, tipo Blockcore, Retrocool, Brasilcore. Tudo isso são coisas que falam de moda, mas falam também de uma relação com como é que você usa esporte como uma vestimenta que fala da sua personalidade. Fala da ideia de você gostar de futebol, esse visual boleiro que está crescendo cada vez mais. Isso também é verdade para diversas outras coisas. Eu não sei se vocês viram que agora na NFL existe um movimento de pulseira da amizade, por causa da Taylor Swift. Esse tipo de mistura faz com que você tenha muitas novas expressões culturais invadindo esse cenário de fandom. Inclusive, um exemplo clássico de uma marca que soube usar isso foi a Samsung, que durante as Olimpíadas inventou um novo momento, que era a selfie da vitória. E essa selfie da vitória foi um dos elementos que fez com que a Samsung fosse, dentre as marcas patrocinadoras, uma das marcas mais faladas, mais engajadas dentro do universo de Olimpíadas. Então, a Samsung soube se apropriar de uma experiência, que é uma experiência basicamente de fã, deixa eu tirar uma selfie aqui com você, e fez disso uma plataforma que ajudou a sua marca a ganhar um destaque absoluto durante as Olimpíadas. Outra é que boas histórias criam torcida. E aqui tem vários elementos muito interessantes. Quem está acompanhando os memes do Mirassol, sempre que o Mirassol ganha, o Mirassol vai para a Libertadores, é tipo, cara, ele é o bicho papão, o Mirassol vai chegar e o Boca Juniors não vai saber o que fazer. Ou o meu favorito, os memes dos 4 pinguins durante a Copa do Mundo Copa de Clubes, Copa do Mundo dos Clubes, em que você tinha ali Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense contra coisas impossíveis, mas em busca da glória. A gente viu isso acontecer e essas histórias elas mobilizaram as pessoas de maneira muito profunda, de maneira muito poderosa. E a gente teve exemplo como o Auckland City, que foi o time azarão que perdeu de 10-0, mas que ainda assim foi um time celebrado e comemorado. E foi muito mais barato para uma marca como Michelob fazer uma proposta para poder patrocinar o Auckland City do que necessariamente patrocinar um Real Madrid da vida. Isso fez com que esse time fosse uma baita oportunidade para marcas, para criadores de conteúdo, para falar de futebol de um lugar diferente. Situações interessantes, né? Tem, por exemplo, aqui o Seleção do Tigrinho, o Curaçao. Tem uma galera, então tem histórias interessantes a se contar. E, de novo, marcas, creators que sabem se apropriar dessas histórias, contam histórias que engajam muitas pessoas. A gente teve o Bring Home the Bud, que foi um baita sacada de como é que eu faço para falar de cerveja numa Copa do Mundo em que bebida alcoólica é uma questão. Mas a gente também teve, por exemplo, o case do Luizinho e do carro novo dele, que ele ganhou durante uma transmissão. E foi maravilhoso, todo mundo se engajou. O Luizinho é uma figura muito querida pela audiência da Casa TV. O que tradicionalmente o futebol comunicava, que era para falar da cerveja, da Brahma, aquela disputa da Brahma, da Skol, da Copa do Mundo, com aquele perfil clássico. Só que hoje ele é multifacetário, né? A gente traz aqui um fã que ele está mais no caso de visual. Então,
eu sou uma marca, isso me interessa até com o olhar de Kabum. Como que eu falo com essa pessoa do futebol e de outras partes sem que isso me dilua a marca, sem que eu possa ainda manter a característica de marca? Eu acho que você trabalhou um pouco superficialmente, queria aprofundar. Eu acho que a beleza do que a gente traz é justamente a possibilidade de você não diluir a sua marca numa discussão difusa sobre futebol como um todo. Então, você vem da perspectiva de Kabum. Kabum, para quem não conhece, é um dos maiores varejistas de tecnologia da América Latina. Acabou de Muito obrigado. O maior vendedor de PlayStation 5 e de MacBook. Então, existe um universo de pessoas que se conecta com o Kabum. E como a gente já trabalhou anteriormente junto, eu sei que esse universo ele passa por vários interesses. Um deles, óbvio, tecnologia, gaming. Então, para a Kabum, eventualmente, a Copa Roblox vale mais a pena do que o direito de imagem, que é caríssimo, oficial de uma Copa do Mundo. Mas existem outras oportunidades. Então, o público de Kabum ele é um público muito ligado com o universo, por exemplo, de anime, de cultura japonesa e tudo mais, por conta dessa interconexão entre game e anime ali. Existe dentro daquele quadro de mapa de paixões que a gente mostrou, uma série de jogadores de futebol que fazem comemorações fazendo alusão a personagens de anime. Então, é o cara que faz a pose do Luffy, é o cara que faz a pose do Goku. Isso também cria entradas muito interessantes para marcas, porque se a marca tem já um overlap com uma comunidade interessada em anime e ela quer falar de futebol por uma questão circunstancial, ela pode falar de anime dentro de futebol. Ela pode usar o jogador que é um jogador que é conhecido por ser um amante de anime. E isso vai ser verdade para todo mundo. Vai ser verdade para uma marca de beleza que pode falar do jogador que é super interessado em moda, que eventualmente usa produtos de beleza e tudo mais. Se é uma marca de performance esportiva, fala com o Hulk, que é um cara super forte e tal, e aí entra growth, suplementos. Então, essa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade em que o atleta ele não é mais um personagem unidimensional dentro das quatro linhas, ela cria muitas oportunidades de conexão genuína entre marcas de qualquer segmento com o universo esportivo, que é muito poderoso. Muito bom. E eu queria te trazer aqui um relato como que isso se materializa na prática, Pedro. Você falou que, pelos próprios estudos e pelas observações, as pessoas que são ligadas ao mundo de tecnologia ou o cliente tradicional do Kabum, ele pode ter uma proximidade, por exemplo, ao anime. E materializando isso, nós acabamos de fazer uma apresentação da nossa line, que é do Circuito Desafiante, e que sempre a gente está trazendo assim, escuta essa geração, né? E a gente tem analistas aqui bem geração Z, e ela me pediu meio que uma autorização. Posso fazer uma apresentação fundamentado no anime One Piece? E eu falei, tá bom, vai. Porque o meu último anime foi o Cavaleiro do Zodíaco. Essa é a verdade, nos anos 90. Então, tudo bem. E foi um fenômeno de apresentação. Foi uma compra de pessoas que falaram assim, tá bom, que raiva, acabou. Eu não torcia pra você, mas agora eu vou ter que torcer pra você no circuitão, porque eu referenciei anime. Então, aqui, Pedro, de novo, como a gente falou no começo, a materialização do que o estudo faz e do que uma aplicação prática. Aqui eu joguei na bola de segurança, que é o Kabum relacionado ao mundo do anime, talvez sim, mas para você, bola de segurança hoje porque deu certo, né? Mas poderia ser um risco, como você falou, como essa percepção. E eu acho também que existe a clareza de você teve um time que bancou uma ideia, mas em muitas empresas, em muitos contextos, essa ideia não vai ser só bancada por um time que pode contar com uma liderança que confia no time. Vai ter que ter algum dado, vai ter que ter algum gráfico. E aí como é que você fala que não, vamos de One Piece. Cara, desculpa, eu nem sei do que você está falando. Você quer misturar pirata que estica com... Mas não, é poderosíssimo. Inclusive, eu tenho dados que mostram que os ovos de Páscoa mais comentados desta Páscoa que está acontecendo agora são os ovos eu acho que é Brasil Cacau ou Cacau Show, não sei qual dos dois. Brasil Cacau? Brasil Cacau com One Piece. Impressionante, não sabia. É um fenômeno. Eu comprei outro dia Ginomoto porque tinha foto do Luffy. Eu sou muito nerd, mas é isso. Então, ter esses dados, ter essas informações é uma maneira muito poderosa também de acelerar essa tomada de decisão que às vezes parece que é pelo coração, mas que pode ser suportado por uma visão de mercado. Maravilha.